Olá, turminha, sou o professor André Paixão. Sejam todos bem-vindos ao canal Ciclo da Matemática. Se você ainda não se inscreveu, clique aqui, ative o sininho e assim ficar por dentro de todas as nossas novidades. E se no final do vídeo você curtir, não esquece, deixe seu like. Sistema de numeração decimal, que também é conhecido como Sistema de Numeração Indo-Arábico. Indo em reconhecimento aos hindus que criaram o sistema e arábico em homenagem aos árabes que o aperfeiçoaram e divulgaram pelo mundo. O sistema de numeração ele utiliza apenas 10 símbolos para representar qualquer número. E aqui estão os símbolos, olha aí, ó. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Com eles, juntando eles, eu posso representar qualquer número. E esses símbolos, chamamos eles de dígitos ou algarismos. Tá bem? Uma outra característica importante é que podemos agrupá-los de 10 em 10 para facilitar a contagem. Por exemplo, aqui eu tenho 19 bolinhas e vou agrupá-las de 10 em 10. Até onde der, né? Então, eu tenho um grupo com 10 mais 9. E também posso dizer que é uma dezena, porque 10 unidades, agrupando 10 unidades, eu tenho uma dezena. Então, eu posso dizer que eu tenho uma dezena e 9 unidades. Didaticamente, tem como representar isso também. Olha lá, unidade e dezena. Colocando sempre da direita para a esquerda, eu tenho 9 embaixo da unidade, então 9 unidades. E o 1 embaixo da dezena, então fica 9 unidades, uma dezena, ou que eu também posso dizer, como eu já falei, uma dezena é 10 unidades. Avançando, uma outra característica, e a que eu considero a mais importante, é que o sistema de numeração decimal ele é um sistema de numeração posicional. Isto é, o mesmo símbolo representa diferentes valores dependendo da posição que ele ocupa no número. Por exemplo, o número 23 e o número 32, que eu trouxe como exemplo, são números diferentes, embora formados por símbolos iguais. A posição dos algarismos determina o seu valor, ou seja, é o que tratamos como o valor posicional do algarismo. Olha, aqui eu tenho o número 2, que ocupa a casa das dezenas, que aí ele é 2 dezenas ou 20 unidades. E o número 3 são 3 unidades. Aqui, o número 32, o 2 são 2 unidades e o 3 são 3 dezenas ou 30 unidades. Lembra lá do que foi falado no slide anterior? De 10 em 10? Pois é, aqui eu tenho 30 unidades, separei de 10 em 10. E um resuminho é que no número 23, o valor posicional do algarismo 2 é 20. Então, o valor posicional dele é de 20 unidades. E o valor posicional do 2 no número 32 é de 2 unidades. Ou seja, a posição em que o algarismo se encontra vai determinar o seu valor posicional. Avançando. Bora ver agora a última característica. Muito legal ela. Bora direto para o exemplo para entender bacana. Eu tenho o número 5.496 e lendo ele da direita para a esquerda, eu tenho o algarismo de primeira ordem, depois eu tenho o de segunda ordem, o de terceira ordem, quarta ordem e assim vai. Isso ocorre porque a partir da segunda ordem, ela equivale a 10 vezes o algarismo de primeira ordem, ou seja, o imediatamente anterior. E o de terceira ordem equivale a 10 vezes uma unidade do de segunda ordem. O de quarta ordem equivale a 10 vezes uma unidade do de terceira ordem. E isso a gente pode entender bem lendo aqui a característica, olha lá. Todo algarismo tem valor posicional, presta bem atenção, tem valor posicional 10 vezes, deixa eu marcar aqui, eu estou no mouse, vai lá. Tem valor posicional 10 vezes maior do que teria.
Então, o valor posicional é sempre 10 vezes maior do que teria se estivesse a uma posição imediatamente à direita, ou seja, anterior, né? Tá. Voltando aqui para o exemplo, eu tenho o algarismo 6 de primeira ordem, o seu valor posicional é o próprio 6. Não tenho nada atrás dele para multiplicar, né? Não tenho nada. Então, o 6 é o próprio 6, o valor posicional. Agora, o algarismo de segunda ordem, que aqui é o 9, ó, ele, como está na segunda ordem, ele tem algo atrás dele, tem o de primeira ordem. Então, se tem um atrás dele, eu vou multiplicar por 10, porque os algarismos de segunda ordem são 10 vezes maiores do que uma unidade do anterior, de primeira ordem. Então, tá aqui, ó, 9 vezes 10 é 90. Logo, para eu saber o valor posicional de um número, como ele está em segunda ordem, eu multipliquei por 10. 9 vezes 10 é 90. E 90 é o valor posicional do algarismo 9 nesse número. E sem mostrar aqui o que vai acontecer, bora aqui responder. O 4, ele tem valor posicional. Qual é o valor dele posicional? Bora lá. O algarismo de terceira ordem, que é o 4 de terceira ordem, ele tem o anterior a ele. Ele é 10 vezes maior do que o anterior. Só que existem dois anteriores a ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 100, que nada mais é do que 10 vezes 10. Então, 4 vezes 100, que vai dar 400. Logo, o valor posicional do algarismo de terceira ordem é 400. Esse é o algarismo, tá? Então, recapitulando. O de segunda ordem tem uma ordem atrás. Então, eu multiplico por 10. Tá aqui, ó. Multiplico por 10. Tá? Para descobrir o valor posicional do algarismo de terceira ordem, eu multiplico por 100. Para descobrir o valor posicional do algarismo de quarta ordem, que aqui nesse exemplo é o 5, o que eu devo fazer? Eu multiplico por 1000, porque eu tenho 3 ordens para trás. É como se eu multiplicasse por 10, vezes 10 que é 100, vezes 10 que é 1000. Então, 5 vezes 1000 é 5000. Então, o valor posicional desse algarismo que ocupa a quarta ordem é 5000. Né? Agora, avançando, agora veremos as ordens e as classes dos números no sistema de numeração decimal. Para facilitar a leitura e a escrita dos números no sistema de numeração que estamos estudando, os números são agrupados em classes e cada classe é dividida em 3 ordens. Fica assim na tabela, olha a tabelinha. Ó. Eu tenho a primeira ordem, a classe das unidades simples, a segunda ordem é a classe dos milhares, classe dos milhões, classe dos bilhões, depois viria a classe dos trilhões e assim vai. Cada classe é dividida em 3 ordens. Pode ver aqui, ó, unidade, dezena e centena. Depois aparece de novo unidade, dezena, centena em todas, né? Então, as ordens se repetem, só que acrescenta a classe que elas estão. Então, aqui, ó, unidade de milhar, porque eu estou na classe dos milhares. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, porque eu estou na classe dos milhões. Unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão, porque eu estou na classe dos bilhões. Aqui eu tenho um exemplozinho para a gente fazer a leitura desse número. Então, eu já coloquei ele na tabela aqui, ó. Eu tenho 26, né? Eu tenho o 2, organizando da direita para a esquerda, ficou assim, ó. O 2 embaixo da dezena de milhão, né? Unidade de milhão, centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar, centenas, dezenas e unidades. Como é que fica a leitura desse número? Fica assim, ó. 26, aí olha para a classe, milhões, vírgula, 388 mil, vírgula, 906. Tá aí, ó. 26 milhões, porque eu estou no milhões, 388 mil, porque eu estou nos milhares, e 906 unidades. Tá aí. Lembra do valor posicional? Aqui todos os números a gente pode saber o valor posicional. Por exemplo,
Qual o valor posicional do algarismo 3? O valor posicional do algarismo 3, que ocupa a sexta ordem, nada mais é do que 3 multiplicado por 100 mil. Por que 100 mil? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 ordens anteriores. É como se eu multiplicasse por 10 vezes 10, que é 100, vezes 10, que é 1000, vezes 10, que é 10 mil, vezes 10, que é 100 mil. Então, 100 mil vezes 3 é 300 mil. Então, o valor posicional do algarismo 3 é 300 mil. Assim mesmo, eu posso fazer aqui, ó, o valor posicional do algarismo 9. O algarismo 9 tem quantas ordens atrás dele? Tem 2, então eu multiplico por 100. Então, 9 vezes 100 é 900. Então, o valor posicional desse algarismo é 900. Bom, ficamos por aqui. Aproveita e assiste a aula de sistema de numeração egípcio e sistema de numeração romano, que está aqui, eu coloquei para você.